Olá, tô eu aqui de volta para falar de um tema super polêmico: dinheiro. Já é polêmico quando a gente fala de uma pessoa só. Agora imagina de um casal tendo que lidar com a vida financeira. Você já conseguiu, já passou por esse problema ou passa por isso? Esse vídeo é para você. Agora, se você é multimilionário, multimilionária e fizeram um contrato pré-nupcial dentro desse casamento e sabe que já vai haver uma divisão, esse vídeo não é para você, tá? Porque o que eu costumo dizer? A pessoa que casou com comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens, que pretende realmente construir uma vida juntos, que pretende estar com aquela pessoa para sempre, eu acho que ninguém casa pensando que vai terminar, certo? Eu penso que a maior prova de confiança dentro do casamento é sim você lidar de uma forma bacana, de você conversar, de ter transparência financeira e conversar sobre isso, porque isso tem que fazer parte da pauta de vocês, casais, tá? Então, para começar, imagina duas pessoas de educação financeira completamente diferente e principalmente quando a gente fala em crenças limitantes, porque tem pessoas que são super organizadas, que têm planilha, que têm controle de gastos, que sabem exatamente o que tem na conta, que investem o dinheiro. Só que tem outras pessoas, que eu digo que é a maioria, que não tem controle nenhum do próprio dinheiro, que tem uma crença limitante em relação a ele, porque enxerga o dinheiro como algo ruim e principalmente que às vezes são compulsivas e gastam mais do que têm. Outras até gastam menos, só que tem sempre uma noção de escassez quando envolve falar de dinheiro. E pessoas que têm crença limitante em relação ao dinheiro não gostam de falar sobre esse assunto. Então, é muito importante que o casal esteja disposto a se melhorar também nesse quesito, porque um dos maiores motivos de separação é, sim, briga por conta de dinheiro. Então, a falta dele faz muita falta num casamento realmente feliz e duradouro. Eu vou te dizer por quê. Não é que o dinheiro traga felicidade, mas ajuda bastante. Imagina você ter todos os problemas que você já tem dentro de uma relação, na rotina do dia a dia, ainda com a escassez do dinheiro, com a falta dele. Então vamos pensar agora que de uma forma em que vocês realmente, em conjunto, encontrem um denominador comum. Não existe regra, tá? Mas o que eu vejo funcionar de uma forma muito é, eficaz é quando realmente, depois que você casou, seja comunhão total, seja comunhão parcial de bens, você realmente começar a construir essa vida juntos, em conjunto. Porque a soma garante uma força absurda. Uma coisa é cada um investir, por exemplo, individualmente o dinheiro e depois dividir tudo na ponta do lápis, proporcionalmente, né? Obviamente, em relação aos ganhos de cada um, porque isso também pode acontecer, tá? Tem gente que prefere separar as finanças, e aí eu tenho que dizer, só dá para dividir meio a meio, 50% a 50%, se os dois ganharem mais ou menos ali a mesma coisa. Porque se tiver um ganhando mais do que o outro, tem que ser de uma forma proporcional, tá? De acordo com o percentual de cada um. Só que eu não acho, ainda assim, eu não acho uma boa ideia ter toda essa divisão. Eu sei que muitos casais que não gostam de fazer a junção é porque geralmente tem uma das pessoas ali que não sabem lidar com dinheiro, que às vezes gastam indiscriminadamente, e aí dá para entender por que não querem juntar, por exemplo, fazendo uma conta conjunta ou fazendo uma conta de investimento em conjunto. Dá para entender o porquê que a pessoa não quer juntar. Eu tenho casos assim, eu atendo pessoas que têm esse medo, esse receio, justamente por conta da falta de educação financeira do outro. Mas aí eu posso te dizer uma coisa: se é um casal e esse casal quer crescer, eu acredito que qualquer coisa que sirva para ensinar, para
de repente um ensinar para o outro, ou para que vocês, por exemplo, contratem uma pessoa que ajudem nisso, para ensinar o que, que vocês devem fazer para ter esse autocontrole. A pessoa que, por exemplo, tem ali uma compulsividade por compras e não tem um controle total do próprio dinheiro, às vezes tem questões psicológicas que precisam ser resolvidas ali. E eu já ajudei muita gente a resolver essas questões, tirando essas crenças que limitam, tirando aquelas frases que a gente escuta na infância ou que a gente vê acontecendo. A gente vê, por exemplo, os nossos pais brigando por conta de dinheiro, ou de repente a nossa mãe, o nosso pai que nos privam de comprar determinadas coisas, falando que não tem dinheiro, então dinheiro não nasce em árvore. Né? Quem já ouviu essa frase aí? Eu acho que muita gente já escutou: dinheiro não nasce árvore, eu não dinheiro. Então, eu acho que é muito interessante de a gente tentar entender. Mas é claro que se a pessoa estiver disposta, ela vai conseguir. E aí é mais um motivo para ela chegar num grau bacana, para os dois juntarem forças e fazerem tudo acontecer de forma conjunta. Bom, eu vou dar um relato pessoal, porque para mim, dinheiro, eu tinha uma crença limitante muito forte em relação a dinheiro, porque eu achava, eu tinha aquele receio de pagar uma conta e saber que aquele dinheiro estava saindo da conta. Então eu diria que eu focava muito na escassez, tá? E por mais que eu trabalhasse bastante e até ganhasse bastante, eu estava sempre gastando tudo que eu ganhava. Eu não conseguia juntar. Eu não tinha ali nem uma poupança, que eu não acredito em poupança, eu acredito mais em investimento, mas assim, nem uma poupança eu conseguia fazer. Até que realmente me deu esse estalo de tentar entender o porquê que eu não conseguia fazer isso. E até tive ajuda familiar para realmente conseguir enxergar melhor, né, o que estava acontecendo na minha vida financeira. E aí eu contratei, né, junto com, no caso foi minha mãe me ajudou a contratar essa pessoa, que me ajudou muito a olhar as minhas finanças de perto. E essa consultora financeira, ela primeiro pediu para que eu fizesse todos os meus gastos mensais só anotando no aplicativo, que eu uso até hoje, tá? Vou dar a dica aqui para vocês depois, no final, ou então eu coloco na descrição aqui embaixo. Tem muitos aplicativos de finanças hoje em dia e esse eu uso já há bastante tempo. E eu comecei a anotar tudo, até, por exemplo, o dinheiro que eu doava na rua, ou uma bala, um chiclete, qualquer dinheiro que saísse da minha conta, que saísse da minha carteira, eu estava ali anotando tudo. Porque primeiro eu tinha que ter uma noção do que realmente era gasto, né? O que era gasto, o que era investimento. E aí depois de ter toda essa clareza, ela me fez enxergar que o que eu precisava fazer, que eu precisava trabalhar mais para ganhar mais, ou que eu precisava de repente ajustar um pouco as minhas contas. E sempre lembrando uma coisa importante: não é deixar de se divertir, não é deixar de ter o lazer, porque você precisa de um combustível para você continuar trabalhando, continuar fazendo as suas coisas. Então ela falou assim: olha, vamos ajustar aqui algumas coisas. Você não precisa deixar de se divertir, mas também não precisa comer no restaurante muitas vezes. Aqui, essa escola está muito cara, vamos ver o que você pode fazer. Pode pedir de repente um desconto. Essas contas aqui você consegue pedir desconto. E aí eu fui realmente ajustando tudo e passei a ter controle da minha vida financeira e até hoje eu tenho isso. Aí eu consegui começar a poupar dinheiro. No início eu não conhecia muito essa questão dos investimentos, então eu colocava na poupança mesmo. Depois eu comecei a entender um pouco mais que eu precisava fazer aquele dinheiro render, e aí eu fui abrir uma conta de investimento e comecei a fazer meu investimento. E foi muito legal porque isso me ajudou demais, assim, a ter uma noção do que eu podia e o que eu não podia fazer. Eu comecei a pensar de uma forma muito mais abundante. Parei de sofrer para pagar aquela conta, né, que eu achava que estava saindo do meu controle, da minha conta. E passei a gostar de olhar a minha conta, né? Porque antes eu nem olhava, eu ficava com medo de já ter chegado no negativo. Então, olha só como é que são as coisas. E aí, tudo bem. Quando eu conheci o meu marido,
ele já veio de uma educação completamente diferente da minha. Era uma pessoa extremamente organizada, sempre teve planilha, né? Então, planilha era uma coisa. Eu gostava mais de aplicativo, ele gosta mais de planilha. E tudo dele era muito organizado, sabe? De uma forma assim que eu ficava, meu Deus do céu, ele sabia exatamente tudo que ele ia ganhar, tudo que ele ia investir, tudo que ele ia receber do investimento. Quer dizer, ele já sabia de tudo isso. E é claro que ele foi melhorando com o tempo também. Eu dizia até que eu achava ele um pouquinho pão duro, mas nunca foi comigo. Ele sempre foi mais com ele mesmo. Hoje em dia ele conseguiu com certeza melhorar muito essa questão também. E aí, quando a gente começou a namorar, né, enquanto namorávamos, a gente sim dividia tudo de uma forma proporcional, a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa, então a gente acabava fazendo meio a meio. E assim, a gente sentiu a necessidade de juntar tudo a partir do momento que a gente casou. Porque a gente casou, significa que a gente confia um no outro, que a gente quer crescer juntos. E aí a gente passou a ter uma conta conjunta, a gente passou a colocar todos os nossos ganhos na mesma conta, a gente passou também a recentemente investir juntos, colocar todo o nosso dinheiro de investimento numa conta conjunta de investimento. Então, isso ajuda demais. A gente passou a falar mais sobre isso, a gente passou a colocar metas juntos, colocar também uma recompensa quando a gente alcançasse determinadas metas, porque é muito importante que a gente tenha também, que a gente se presenteie para que a gente se sinta feliz fazendo isso. E eu vou dizer que a transparência financeira faz parte da questão da confiança. Porque quantos casais vocês não conhecem que não têm transparência financeira um com o outro? Quantos casais você não conhece que, de repente, até justamente por não ter essa transparência financeira, acabam também quebrando a confiança em outras questões, em outras áreas? Porque existe também o dano que um casal pode ter financeiro diante de um parceiro que não é tão confiável. Claro que existe. Mas a partir do momento que você faz tudo em conjunto, que você tem uma conta no nome dos dois, que você passa a remar junto, que você tem confiança naquela pessoa, a tendência é que vocês cresçam muito mais. E a gente estava avaliando isso, inclusive, ontem, a gente vendo toda a planilha, vendo toda a projeção do que a gente poderia alcançar, do que poderia conquistar, principalmente pensando em fazer o bem. Porque eu acredito que quando a gente soma forças e a gente tem metas, a gente também consegue fazer planejamento de coisas que são muito positivas, de ajudar pessoas, de caridade, de filantropia, de tudo que você quiser fazer junto com a outra pessoa. Né? Até, por exemplo, casais que são recém-casados e que querem ter filhos. Vocês podem fazer uma projeção de quando vocês vão ter filhos, de quanto que vocês precisam para, por exemplo, arcar com uma mensalidade escolar, arcar com um gasto que se tem, né, diante de um filho, que eu falo que tem coisas que são gastos e coisas que são investimento, né? Filho é sempre investimento, mas obviamente que dentro disso também existem os gastos. E uma coisa que aí é uma coisa minha, tá? De energia. Eu sempre acho que a gente tem que ter um foco energético na abundância financeira. Então, toda vez que eu vou pagar uma conta, eu gosto sempre de pensar, vai voltar em dobro. Eu sempre gosto de colocar um ponto positivo naquele pagamento. Ainda bem que eu tenho para poder pagar essa conta. Eu tenho inclusive uma tatuagem que eu fiz que é um infinito, que é o 777, que é abundância de saúde, que é muito importante, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Nem trabalhar, nem ter dinheiro, nem nada, nem curtir e aproveitar a vida. E o 888, que é a abundância financeira. Isso aí é uma coisa minha, uma crença minha, não tem nada a ver, né, com a psicologia, mas é algo que eu sempre gosto de emanar, né, de querer que o universo me traga a mais. E eu acho que isso não tem a ver com. Tem pessoas que são mais ambiciosas do que outras. Eu vou dizer que hoje eu tenho um pouquinho mais de ambição, mas essa ambição, ela é para o bem. Eu acredito que as pessoas têm que pensar o seguinte: o dinheiro é bom, porque com o dinheiro você também consegue ajudar outras pessoas que estão à sua volta. Você consegue ser mais caridosa, você consegue fazer coisas que
de repente vão expandir a tua mente. Então, vamos olhar de uma forma mais positiva para o dinheiro. Agora, falando só do dinheiro em si, falando do casal, né? Por que o casal, quando tá ali conectado, fazendo tudo junto e fazendo metas juntos e planejamentos juntos e lidando com dinheiro em conjunto, por que isso é tão benéfico? Porque vocês sabem que vocês estão correndo para a mesma direção. Vocês têm a transparência, o que é muito importante. Tem muito casal que não tem transparência financeira e acaba também não tendo transparência em outras áreas. Então, vamos evitar esse tipo de situação também. Falando do aplicativo que eu uso, hoje eu uso o Mobius, mas eu sei que tem vários outros aplicativos que podem ser utilizados. Até hoje eu faço esse controle financeiro, consigo falar melhor de dinheiro, tem muitas questões que eu preciso trabalhar, até em clientes meus em relação a isso. Pessoas que você vê nitidamente que tem essa crença limitante, que precisam sentir que merecem mais, que precisam entender que é bom, né, ter o dinheiro, que não tem que se livrar dele, que não tem que ficar o tempo todo, como é que diz, sanando emergências. Que, aliás, uma coisa que eu aprendi até com uma amiga minha, de você sempre ter uma reserva, mas essa reserva não pode ser chamada de reserva de emergência, porque quando você bota essa energia, olha quantas emergências que podem acontecer na tua vida por conta até desse nome, desse peso que você coloca. Coloca como reserva de oportunidades, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser, né? Reserva de filho, reserva de marido, reserva de esposa, reserva de viagem. Mas assim, eu e meu marido resolvemos nominar com reserva de oportunidades. Porque aí a gente sabe que aquela reserva ela vai ser realmente muito, muito útil para coisas positivas que fazem bem para o casamento, por exemplo. Imagina uma viagem a dois. Imagina uma viagem em família. Imagina uma compra de um apartamento. Imagina um investimento na decoração do apartamento. Tudo isso pode fazer parte dessa meta. Uma meta de ter não sei tantos filhos. Tudo isso, sim, a gente sabe que vai precisar ter uma condição boa financeira, porque hoje tudo custa, né? Então, é isso que eu vim para dar esse recado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu acho que necessário. Eu espero que você e o seu par tenham essa consciência de falar mais sobre esse assunto. E se vocês não conseguirem fazer sozinhos, se forem, por exemplo, duas pessoas descontroladas, contratem alguém para ajudar vocês, porque isso vai valer a pena, vai ser um grande investimento na vida dos dois, tá bom? Eu espero ter ajudado. Olha, vamos lá, né? Compartilhar esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que precisa ouvir isso. Compartilhar, curtir, tudo que vocês puderem fazer. Se tiverem alguma dúvida, só escrever aqui embaixo. Um beijo, até semana que vem.